queria só fazer uma pergunta, né? Pô, o cara tá trabalhando numa Big Corp ali, tá organizando o processo de transformação digital da empresa dele, né? E até uma dúvida minha, né? Quando vocês estavam lá na época, né? Fazendo toda essa movimentação, cara, você tá mudando um Titanic de rota ali pra ir, É pra isso. começar a trabalhar de uma forma diferente. Tá no carvão ali, você quer começar a trabalhar ali, sei lá, com hidrogênio agora, né? Pra ir muito mais rápido e mudar a direção mais fácil. Cara, existia KPIs ali de. Cara, como que você tem o seu norte verdadeiro, que é onde a empresa quer chegar ali com essa transformação, mas existia algum número que vocês estavam olhando? Assim, Porque você falou que vocês recortavam, né? sim, Recortaram ali as jornadas e a como que era gente, medido? a gente levantava todo esse processo de as-is, né? E a gente começava a discutir. E todo esse processo de as-is, ele era pautado muito em KPIs. Assim, como que funcionava todo aquele processo de negócio hoje, Daquele recorte. daquele recorte Ah, específico, tá? Daquele recorte específico. Então, assim, e aí a gente discutia todas as dores. Só que todas as dores, todas as oportunidades que a gente tinha, era muito pautada em cima das KPIs. Porque as KPIs direcionavam a gente para o processo de entendi. oportunidade. Então a gente priorizava as oportunidades de acordo com os KPIs. Por quê? Porque os KPIs e todos aqueles indicadores que eram gerados, mais toda aquela estrutura de dores que a gente levantava, é que a gente via qual era o problema maior daquele recorte. Com isso, a gente conseguia levantar um processo de oportunidades e muito pautado na priorização de acordo com a maior dor, com a maior dor até a menor dor daquele Entendi. processo. Entendi. Mas, É legal essa pergunta, cara. por exemplo, não, eu tô falando porque, pô, tem minha empresa aqui, trabalha hoje com processos mesmo, gerente de projetos e tal. Por que que eu vou mudar para um modelo ágil, para um modelo de cliente no centro? Por quê? Que é, sabe, essa é a provocação aqui, né, na visão. E até para Que até pro que... público entender como é que era esse recorte, como funcionava na prática após o levantamento das dores e das oportunidades, eu comentei antes que a gente tinha todo um levantamento de como está hoje, correto? Depois que a gente levantava todo o processo de dores e oportunidades, a gente fazia a foto futura, o aonde a gente queria chegar daquele recorte. E às vezes o recorte mudava, tá? Ou a gente diminuía o recorte, porque geralmente a gente entrava estrategicamente com um recorte maior, a gente diminuía o recorte. Por quê? Porque diminuindo o recorte a gente conseguia ser mais objetivo. Então, toda aquela foto futura a gente priorizava de acordo com as oportunidades que a gente tinha e principalmente essas oportunidades muito pautadas nas dores que a gente levantava. Com isso, a gente diminuía esse recorte e fazia todo um processo de montagem de time para poder atacar aquele recorte específico. Então, a Entendi. gente saía de uma operação de um ciclo gigante, uma operação muito grande, para que a gente recortasse essa operação num viés menor, com pessoas, aí toda a estrutura ágil, para a gente conseguir atender aquelas necessidades. Então, com isso, a gente fazia com que esse recorte fosse muito mais objetivo e a gente fazia acontecer de acordo com a maior dor que a gente tinha. Então, a gente conseguia, de um recorte gigante, Focava. focar especificamente naquele time para poder atender aquela necessidade que mexeria no indicador de negócio absurdamente. Por quê? Porque a gente está sendo muito mais objetivo no decorrer desse formato, entendeu? É, e Perfeito. assim, respondendo, acho que olhando para a tua pergunta, eu pensando, puta, por que transformar? Primeiro tem que ter, olhando para a E pra perspectiva dar resultado. É. que a gente estava discutindo agora há pouco, primeiro, obviamente, esse negócio tem que gerar algum resultado para a empresa. Você tem que entender que aquilo vai mexer com a bússola da empresa, assim, que esse negócio vai mudar o jogo. E no fim das contas, assim, eu acho que independente se você se você está em casa pensando, cara, como é que eu faço isso aqui na minha empresa e tal? Primeiro precisa ser um movimento que ele precisa vir, precisa ser algo que venha do board, assim, cara. Precisa estar comprado, assim. O presidente, os diretores, os VPs, todos eles precisam estar comprados com esse processo, que é um hack de mudança gigantesco.
Depois, cara, quando você fez uma pergunta sobre os KPIs, por exemplo, né? Cara, se você, não adianta, assim, quando você começa um processo como esse, você vai precisar olhar para os KPIs que já existem, né? Então, você tem que olhar para o que você tem e depois desenhar a bússola de para onde você quer ir, certo? E entender quais são os KPIs que sustentam a tua tese. E qual é a rota para chegar até... Que é a mesma coisa que você faz quando você está validando um produto, certo? Sim. Então você desenha essa rota e diz, cara, para lá que eu quero ir, e esses são os KPIs que sustentam. Quais desses KPIs eu tenho? Eu tenho esses. Esses eu não tenho. Então eu preciso ir atrás deles. Entende? Se existe dado, se não existe dado, vamos atrás, vamos produzir, vamos... Enfim. Então tem essa dinâmica também.